Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 25 de maio de 2021, pregão de terça-feira. No pregão de hoje, o mini índice ele teve um movimento de queda, tá? E simplesmente é normal um movimento, tá? A gente sabe pela análise técnica que os preços eles não sobem em linha reta e nem caem em linha reta, né? Eles formam os chamados zigue-zagues, né, que são os topos e fundos, e aí que formam a tendência, tá? Então, se tecnicamente a mínima de hoje for um fundo, ele está tecnicamente em tendência de alta, porque o fundo anterior é mais baixo, tá? Então, numa tendência de alta, ele vai formando fundos mais altos, ok? Então, né, simplesmente normal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos. Eu achava que ele ia parar na média de 20 no gráfico de 60 minutos, não parou, mas fez um doji, né, um candle de dúvida nessa região, tá? E este candle de dúvida, você pode ver que ele está numa região de suporte, possivelmente, né, ele parou e agora vai retomar o movimento de alta, né? Vamos ver. Se ele parar de subir na média de 20, voltar a cair, ele entra em tendência de baixa. Se ele voltar a subir e romper a média de 20, ele continua em tendência de alta. A volatilidade é muito grande, então existem elementos que não podem levar ao pé da letra, tá? No gráfico diário, como eu falei, né, o fundo está acima do fundo anterior, então tá tranquilo, tá dominado. No gráfico de 5 minutos, ele faz um movimento de alta, e aí ele interrompe esse movimento de alta, começando um movimento de baixa. E aí é o seguinte, ele faz um topo mais alto, um fundo mais baixo que o fundo anterior, e um topo mais alto que o topo anterior, mais baixo que o topo anterior. Aqui ele formou um pivô, tá? E aí ele confirma que este pivô é um pivô de baixa quando ele cai e rompe a mínima, ok? E aí você pode pegar lá na máxima e colocar a projeção na cabeça do pivô, tá? No fundo aqui. E aí nós temos o alvo de Fibonacci em 123.547, exatamente, né, no próximo fundo, tá? Você pode ver que ele rompe aqui e o próximo fundo que ele forma é o alvo de Fibonacci, tá? E aí ele forma o próximo fundo, ele lateraliza, rompe a média de 200 e forma o próximo fundo na retração de 50% também, na projeção aqui, ó, na verdade 50%, tá? A última projeção seria aqui, ele não foi, né? Ele fez o fundo aqui, ele não cravou a projeção de 382 sobre a cabeça do pivô, mas as outras duas ele cravou, de maneira que, né, assim que ele confirmou esse pivô de baixa, né, ele rompe aqui, vamos pegar um tiquinho mais abaixo, ele forma aí um total aí de 1093 pontos, né, possibilitando aí de 0 a 1093 pontos, né, o range aí de possibilidades de um day trade no mini índice, no gráfico, no pregão de hoje, ok? Lembrando que o pivô de baixa, né, ele pode se iniciar acima da média de 20, mas, né, o fundo dele é abaixo da média, o topo é abaixo da média, tem que respeitar a média, tá? E ele volta a cair, ok? Então nós tivemos aí uma tendência de baixa no mini índice no gráfico de 5 minutos. Vamos ver como que vai ser os próximos capítulos. O mini dólar no gráfico diário teve um movimento lateral no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos ele teve também um movimento lateral. No gráfico de 5 minutos ele já teve aí fez uma perna de alta, né? Ele lateralizou e aí ele forma esse pivô muito ruim, muito mal feito, né? Não foi um movimento de expansão expressivo, grande, estava abaixo da média de 200 períodos, então tinha esse risco, tá? E ele foi. Vamos ver aqui, ó, este pivô está mais bonito, tá? Esse pivô que está mais bonito, pode ver aqui, quando ele rompe este topo anterior, esse topo aqui, o topo que ele forma é na projeção de 61.8 deste pivô, tá? E a de 0.5 é logo em cima, ok? Então vamos ver aqui as possibilidades. As possibilidades foram deste primeiro pivô muito feio e abaixo da média de 200, o que é um risco,
teve aí um range aí de 28 pontos. Do segundo pivô, teve um range de 14 pontos, tá? Então, tendo como, né, pegando como barra referência tanto o primeiro quanto o segundo, seria possível, né, a perna de alta aqui, ó, formou 1, 2, 3, 4 pivôs, né, que foram formados aí nessa perna de alta dentro do mini dólar, tá? Então, tecnicamente, é um movimento lateral, né, os últimos dias, a média de 20 períodos ainda caindo, e o alvo de Fibonacci permanece em 5,08, tá? Alvo de Fibonacci do gráfico diário é assim mesmo, você traça e tem que ter paciência para esperar ele acontecer, tá? Os papéis que vão ver, que mais subiram, que mais caíram, se é o 3 subiu forte, né, você pode ver que nem sempre o papel ele faz uma correção na média de 20, às vezes ele faz um repique e volta a subir. Tá? Eu não gosto muito de fazer projeções de repique e entrar em repiques não, tá? Mas a projeção das repiques já é logo em cima em 4,23 aí da Cielo, né? Pode ver que o upside, né? A relação risco-retorno aqui é pequena, porque você tem que colocar o seu stop. Se você tem como referência a média de 20, seu stop é lá embaixo, né? Muito longo. E o seu alvo muito pequeno, então a relação risco-retorno se torna muito pequena, tá? Para situações como essa. Cogni 3 subiu forte. Nós temos um ponto contínuo, tá? Possivelmente um ponto contínuo, mas eu gosto de olhar no contexto o gráfico semanal. E o gráfico semanal ele está rompendo a média de 20 períodos, tá? Mas o volume ainda está baixo. Muito arriscado, tá? Eu prefiro esperar o candles desta semana fechar acima da média de 20 lá no gráfico semanal. Não acho arriscado, tá? Olha só, eu tenho a seguinte filosofia. A minha filosofia de análise gráfica, ela é simplista, ela é simplificatória, ou seja lá o que você quiser nomear. Eu olho para o gráfico, eu tenho dúvida, olho médias como suportes, como resistências, tá? Ele tá sem um volume muito grande, o OBV tá lateral, tá? Então assim, não tá muito bonito, né? A expressão que a gente fala é bonito, né? Ontem mesmo um assinante, né, veio me perguntar no papel, e aí ele me falou assim, olha o papel tal, eu acho que tá bonito, você acha que tá bonito? Aí eu olhei lá e tal, eu falei, não, esse aí tá bonito, né? A gente sempre, né, tem essa gíria aí, né, de falar que tá bonito. Então assim, não tá bonito, né? A Cogni 3 não tá bonito. Como estaria bonito, né, Cogni 3? Um movimento grande de expansão aqui, um pivô, sabe, considerável, uma correção na média de 20, sem violar a média de 20, como violou aqui, tá? E aí um candle como este, igualzinho este, com volume igualzinho este, sabe? O movimento anterior, o pivô, ele me mostraria que teria um fluxo, tá? Né, o setup ele estaria sendo construído dentro de um contexto, tá? Um contexto assim de volume. Então ele não apresenta volumes consideráveis nos pregões anteriores. O OBV ele não tem inclinação e aí não tá bonito, tá? É isso, não tá bonito, né? Quando tá bonito você bate o olho e aí você vê, né? Essa semana mesmo teve também um outro assinante que ele entrou há pouco tempo, ele já me acompanhava nas redes sociais, entrou há pouco tempo, ele falou, nossa, o seu grau de assertividade, ele é grande, hein? Você fez algum estudo e tal? E aí eu peguei e falei, olha, tem 2 anos que eu analiso 200 papéis todo santo dia, e eu percebi que os setups da média de 20 períodos são os mais assertivos. Mesmo assim, a forma como eu, né, analiso eles é uma forma, digamos assim, conservadora. Então aqui, ó, a grosso modo, sabe, eu conheço professores, analistas, técnicos aí que iam olhar isso aqui e falar, não, isso aqui é um setup ponto contínuo. Isso aqui é um, né, na verdade é um setup barra elefante, né, porque esse candle aqui é um candle, ele está entre os maiores, né, o maior que teve foi esse aqui, ó, e ele é um Marubozu, ele nem tem um pavio na parte superior, como este daqui, né, então muitos operariam, perdão, este candle, só que não tá bonito assim. Entendeu? E no gráfico semanal, ele está em processo de rompimento. Tá? Você pode olhar aqui, ele rompeu. Só que a semana, ela fecha na sexta-feira. Né? Se eu não me engano, semana que vem tem feriado. Né? Acho que é 3 de junho tem feriado na semana que vem, na quinta-feira. Essa semana não.
Então, semana que vem, eu acho que a bolsa nem funciona na quinta-feira. Na sexta eu não sei, mas na quinta eu sei que não funciona, por conta do feriado. Então, essa semana vai ser até sexta. Então, nós temos na terça-feira, ainda tem para rolar. Ele pode ter uma pressão vendedora aqui que vai jogar esse candle para baixo, tá? Acontece que o candle semanal, ele só fecha, né, quando a semana termina. Então, assim, você vai operar um candle semanal sem ele ter fechado. Para mim, arriscado. É isso, sabe? É esse conjunto de critérios que eu somo e eu posso te falar, não tá bonito, tá? É isso que eu venho te falar. Tá? BRPR3, olha só, ele rompeu aqui esse topo, mas você pode ver esse pavio aqui, uma força baixista, tá? Então assim, possivelmente gente que comprou aqui, ó, comprou aqui embaixo, tá? Já teve aí um lucro aí, né? Quem comprou no fundo já tem um lucro aí, ó, de 20%, tá? Você sempre tem que fazer esse exercício mental aí, ó, de ver, sabe, quem é que está realizando lucro, tá? Então tem uma quantidade considerável que está realizando lucro, mas entrou bastante volume hoje, tá? Entrou bastante volume. Eu gosto de ir no gráfico de 60 minutos. Aqui, ó, deu uma esticada. Espera uma correção na média de 60 e volta a subir. Nesse contexto também olha o gráfico semanal. Opa, no gráfico semanal já está segurando na média de 200. Então, tô fora. Nem se ele vir aqui no gráfico de 60, fazer correção e voltar a subir, eu entro. Não entro. Por quê? Espero o rompimento da média de 200 no semanal. Também não rompeu, tá segurando. Então, tô fora. Entendeu como que os critérios são simples? E você precisa levar eles em consideração, não precisa de critério nenhum. Né, muito técnico, muito avançado, sabe? Uma fórmula matemática complexa, não tem disso. São coisas básicas de suporte, resistência, a formação do pivô, se está formado direitinho, o volume. É esse o contexto, tá? Que eu analiso. E aí, por isso que, né, o rapaz aí, né, o nosso membro lá, ele entrou, né, há 2, 3 semanas, sei lá, e ele está espantado com o nível de assertividade. Mas é por conta disso, o simples funciona, tá? Ontem eu falei sobre o Banco Inter e eu escrevi até um texto. Foi até ontem que eu escrevi esse texto, logo após eu fiz o vídeo de fechamento, né, esse vídeo de estudos aqui, o de olho no mercado, e eu escrevi o texto de hoje, que eu publiquei hoje, né, mostrando sobre o upside, o downside, o upside. O que é? A relação risco-retorno do Banco Inter. E aí eu mostrei como que a ação tá cara, tá? Como que a Magazine Luiza está custando 10% do Banco Inter. E aí eu falei sobre o SoftBank, que é o grande fundo de investimentos, que está por trás da Stone, que saiu ontem a notícia que a Stone comprou uma parte do Banco Inter. E é o seguinte, um cara que é um dos donos da Stone é um dos donos do Banco Inter. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro numa mão e jogou para outra mão. Simples assim. E aí o mercado vê dinheiro entrando no Banco Inter, fica eufórico e corre para comprar. Tá? Mas foi dinheiro na mão da mesma pessoa sendo passado de uma mão para outra. Eu até falei no texto de hoje. Uma das coisas que o investidor, o trader, ele opera a curto prazo. O investidor é a longo prazo. Todo investidor precisa olhar o board, né, os acionistas, quem são os acionistas majoritários. Tá? E aí você vê as relações de interesse que tem por trás. Tá? Então, assim, o Banco Itaú é dono da holding Itaúsa, que é dona da Grendene. Então, se você vê alguma ação, alguma coisa, impacto da Grendene por conta do Banco Itaú, saiba que o Banco Itaú é o dono da Grendene. Então, assim, é o mesmo dono, né, distribuindo seu dinheiro em duas empresas, tá? Então tem que fazer esse tipo de análise. E aí eu falei sobre isso, essa questão dos interesses por trás. Não é uma crítica, tá? Isso pode ser uma coisa positiva aí para o Banco Inter. Só que eu fiz uma pesquisa e eu descobri que eu até citei ontem no vídeo de estudos que o Banco Inter não dá lucro. Eu falei errado. Eu descobri ontem à noite que o Banco Inter dá lucro sim. Só que está dando muito pouco lucro, tá? Eu estou dizendo isso porque um dos desafios do Banco Inter é que o Banco Inter é um banco digital que não cobra, né, conta corrente, taxas, esse tipo de coisa. Só que eles não conseguiram chegar num modelo de negócio sustentável, autossustentável, que gere lucro, tá?
E eles estão com outros produtos, cashback, plataforma de investimentos, etc. Parece que está começando a ter lucros. Só que os analistas fizeram uma análise, tá? E perceberam que o valor, porque o preço das ações aqui, ó, ele reflete o valor de mercado, né? O quanto que o mercado está enxergando de valor do Banco Inter, tá? Então, a ação a R$200, o lucro hoje do Banco Inter não consegue sustentar um valuation de R$200 a ação, tá? E aí os analistas falaram, olha, os lucros não conseguem sustentar esse valuation. E aí os investidores vão começar a sair fora. E é o seguinte, eles vão começar a vender sem a liquidez necessária para conseguir absorver toda essa quantidade de venda, né? Porque vai ter mais gente vendendo do que comprando. O que vai acontecer com os preços? Ele vai cair, tá? Por isso que um dos títulos do meu texto hoje foi a porta estreita, tá? Quanto mais alto o preço, mais caro fica, menos pessoas com dinheiro suficiente para comprar ação há no mercado. E com isso, a porta de saída, que é a venda, vai ficando mais estreita, tá? Vai ficando mais estreita. E aí chega no momento que aqueles que estão com a ação na mão não conseguem vendê-la. Se for vendê-la, eles mesmos, os vendedores, vão provocar uma queda nos preços. E aí a ação que é R$200, tá? Vai lá para 150, 100, 50 e por aí vai. Tá? Aí você imagina uma pessoa, né? As pessoas que compraram aqui a 137, teve gente que comprou aqui a 164, teve gente que comprou aqui em cima, ó, a R$230, tá? Então assim, né? Loucura, como diz o Luciano Huck, loucura, 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 tá? Loucura. E aí já começaram a realizar lucro, tá? Então tem que ficar atento aí a esses elementos, tá? A Detex 3 também caiu forte. Quando há assim rompimento da média de 20, nada a fazer, espera um pivô na de baixa, tá? E o SP500 segue arrastado lateralmente. Tem nenhuma conclusão a mais a se tirar sobre o SP500, ok? Então os estudos de hoje foram esses, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos, se Deus quiser, até amanhã.